Bom dia a todo mundo que sintoniza esse canal precioso do Telesaúde e sua vocação de servir a saúde no Brasil, ao Sistema Único de Saúde, as equipes maravilhosas que trabalham na atenção primária. Um grande abraço a todos, saudações. A aula de hoje, conforme prometido, é uma continuação do assunto acolhimento na atenção primária ou, melhor dizendo, no Estratégia Saúde da Família. O acolhimento é um procedimento oficial, né? Há uma política de acolhimento, há uma política não é bem uma política, né? Mas há um tópico, um desenvolvimento importante sobre acolhimento, em termos de artigo, em termos de estudo, em termos de esforço para melhor compreensão do que seja acolhimento na saúde pública. Então, nós, integrando esse esforço, estamos aqui comentando alguma coisa junto às equipes de saúde da família, para que dessa discussão, dessa apresentação, surja, enfim, um fio condutor, não a minha, né, mas o tema, surja um fio condutor que possa enriquecer esse assunto tão importante para a atenção básica, para a atenção primária. Vamos aí? O tema é algumas dificuldades no exercício do acolhimento na atenção primária à saúde. Então, eu vou falar hoje, mais especificamente, de algumas dificuldades, né? Não são tantas assim, mas é interessante, né? Bem, eu vou repetir um slide da aula passada que eu considero importante, que é uma definição do que seja acolhimento na atenção primária, né? E eu digo assim, o acolhimento é uma das principais diretrizes éticas, estéticas e políticas na Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde, o Humaniza-SUS. Definido em documentos oficiais como a recepção do usuário no serviço de saúde, compreende a responsabilização dos profissionais pelo usuário, a escuta qualificada de sua queixa e angústias, a inserção de limites, se for preciso, a garantia de assistência resolutiva e a articulação com outros serviços para a continuidade do cuidado quando necessário. Na aula passada, destaquei a importância da escuta qualificada, da queixa, né, das angústias, né, e da inserção de limites junto aos usuários do Sistema Único de Saúde em termos de humanização. Isso na prática do acolhimento. Hoje, eu quero comentar um pouco sobre essa assistência resolutiva, além da articulação com outros serviços. O que é uma assistência resolutiva? Que parte de uma escuta qualificada, digo de novo, né? A assistência resolutiva é aquela que procura, de fato, encaminhar, de alguma forma, acompanhando o usuário, né? Encaminhando as suas questões de ordem pessoal, de ordem de saúde, de ordem familiar, de ordem de trabalho, comunitária, etc. Então, há questões nesses diversos níveis da vida do usuário e, normalmente, quem procura um serviço público de saúde está em sofrimento, especialmente em sofrimento psíquico. Pode estar em sofrimento físico, sofrimento da saúde, mas também está, e principalmente está, em sofrimento psíquico. De sorte que o acolhimento busca acompanhar esse usuário de tal forma a poder orientá-lo corretamente, de maneira responsável, da melhor maneira possível, para que ele tenha a possibilidade de uma assistência resolutiva, isto é, ele vai sendo escutado, vai sendo acompanhado, até orientado, de tal maneira a perceber o que é melhor para si, o que é melhor para os seus problemas,
o que é melhor na sua vida e encaminhar de maneira própria, de maneira mais adequada, as questões que o perturbam. Há uma questão ética envolvida nessa questão da assistência que é bom que a gente comente, né? A questão é a seguinte: em se tratando de questões pessoais, de questões psicológicas, de questões que envolvem a vida subjetiva, a vida relacional das pessoas, é ético que o usuário não seja dirigido, que não haja nenhuma diretividade por parte dos profissionais do acolhimento junto ao usuário. É interessante a problematização das questões que o usuário traz, de tal maneira que essa problematização, bem no contexto e na compreensão do usuário, essa problematização possa alertar o usuário sobre questões que ele precisa tomar decisões, encaminhar melhor, compreender melhor, decidir melhor para melhor resolver suas questões. De sorte que é o usuário, através da problematização dos profissionais, que chega às conclusões que deve e pode chegar. De sorte que isso é tanto mais difícil quando se imagina que muita gente na saúde gosta de dirigir, de assumir uma postura diretiva, né? De indicar concretamente o que o usuário deve fazer. O senhor deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve considerar isso outro e deve tomar esta e esta e esta decisão. Esse diretismo, essa coisa, né? Essa atitude de induzir praticamente os outros a decisões e a situações que a pessoa de si mesma não imaginou, de si mesma não decidiu, não é muito ético. É complicado isso. O interessante é que o próprio usuário decida de si e para si o que é melhor fazer, o que é melhor viver, o que é melhor escolher, né? Sendo assim, essa atitude dá uma maior garantia de uma assistência resolutiva, porque a pessoa não só compreendeu sua situação, como problematizou essa situação de maneira mais inteligente e tomou suas próprias decisões. Isso é legal e isso o acolhimento pode muito bem proporcionar. Por isso eu estou hoje, sublinhando, colocando em destaque a questão da assistência resolutiva, que passa por uma questão ética, a não diretividade das decisões do usuário. Um equívoco frequente trata-se da valorização dos serviços médicos em detrimento dos outros serviços, né? É uma coisa que não é difícil de acontecer, uma situação que não é difícil de ser encontrada. A valorização excessiva dos serviços médicos em detrimento dos outros serviços, né? A consequência direta é a polarização da consulta médica, que aos poucos passa a ser a única razão de ser da atenção primária em saúde. De sorte que o usuário vai percebendo que o que lhe interessa ali é a consulta médica, nem sempre resolutiva para o tipo para muitos problemas que o usuário traz, muitas questões que o usuário traz, não é? Mas, enfim, seja o que for, o usuário vai querendo o médico, a consulta médica, de preferência a receita e o remédio, não o conselho, não a orientação, não o bate-papo interessante, não o vínculo. O usuário quer a receita e o remédio, porque é isso que ele faz, é isso que ele pensa da medicina. Alguém que vai escutá-lo em termos de queixas, que vai prescrever e a presença do médico será garantida em casa com um remédio prescrito. Nada mais distante do espírito
da atenção básica do que isso. A atenção básica é, sobretudo, preventiva e é uma das melhores prevenções que se fazem no mundo, não é? A prevenção praticada pela atenção básica, especialmente pelas equipes de saúde da família. De sorte que, se apenas a consulta médica for considerada, nós estaremos muito longe do verdadeiro espírito da atenção básica. E eu digo mais, né? A oferta dos outros serviços poderá ter apenas a função de preparar os usuários para a consulta médica, o que deve sobrecarregar muito os seus profissionais, né? É evidente que os serviços médicos são de importância singular. É difícil exagerar a importância dos serviços médicos num posto de saúde de atenção primária. É difícil, mas é difícil para os profissionais da medicina trabalharem tendo sobre si e só sobre si a responsabilidade de resolver, de dar resposta, de encaminhar, enfim, de viver de maneira polarizada os serviços, a atenção, o acolhimento, tudo que o usuário precisa e demanda. Então, a atenção básica, em termos de acolhimento, considera os profissionais todos igualmente responsáveis pela saúde do usuário, pelo seu bem-estar, pela sua vida, qualidade de vida, né? E principalmente pela sua acolhida. Todos acolhem o usuário, de tal maneira que desse acolhimento bem feito surge o vínculo afetivo que propicia a adesão aos serviços como um todo. É claro, trabalhos escritos têm provado que esse tipo de assistência mais global por parte da equipe, procurando o vínculo afetivo e procurando que todos se responsabilizem pelo usuário, garante muito mais qualidade aos serviços e aceitação dos serviços de qualquer outra providência. Pode haver um profissional bam no grupo, né? Aquele que trabalha muito, que entende muito, que é muito cobra no que faz, etc. Mas o que se pretende no acolhimento e na atenção primária como um todo é a responsabilização e os bons serviços de todo mundo, de sorte que é um equívoco o destaque de um ou outro profissional, e a gente tem encontrado mais frequentemente, não é, a polarização dos serviços médicos. Vamos lá, né, em frente aqui. Providências que a gente sugere, e eu vou discutir cada uma de maneira mais reflexiva, para que a gente entenda melhor essas coisas, né? Primeiro, para minimizar as dificuldades, eu sugiro aí 3 providências. A primeira, os gestores devem investir em educação permanente. Educação permanente é tema de política nacional. Há uma política nacional de educação permanente no SUS. No entanto, se confunde muito a educação permanente, né? A educação permanente não é aquela em que os profissionais da atenção básica frequentam um curso, outro curso, vão a um encontro, outro encontro, vão a um fórum, outro fórum. Não é isso. Isso também faz parte da educação, mas não da educação permanente. Esta, né, tem como alvo principal, né, a reflexão de todos os profissionais, a discussão de todos os profissionais, a interação de todos os profissionais sobre as questões, os problemas de saúde que a comunidade adscrita vive. Então, suponhamos que numa determinada cidade, num determinado posto, viva um surto de gravidez na adolescência, né? Então, é claro que deve haver o acompanhamento da gestante, isso é indiscutível, né?
o acompanhamento da gestação. Isso vai ter que ser feito. Aliás, uma das coisas que já foram muito descuidadas no Brasil, mas agora, aos poucos, esse cuidado de acompanhamento de gestantes está sendo retomado, de sorte que uma gestação acompanhada é muito mais segura. Mas, enfim, suponhamos que num posto de saúde haja um surto, haja uma explosão de gravidez na adolescência. No Brasil, especialmente em Goiás, isso já está voltando a ser da ordem de quase de 25% dos nascidos vivos. Então, alguns anos atrás, 25% dos nascidos vivos em Goiás eram filhos e filhas de mães adolescentes, né? Principalmente na faixa dos 15, 16 anos de idade, por aí. De sorte que, suponhamos que haja um problema desse acontecendo, então uma equipe se reúne e vai conhecer algumas coisas ou tomar pé de algumas coisas que estejam acontecendo. Por exemplo, qual a compreensão que os adolescentes estão tendo, né, da vida sentimental, da vida sexual, porque essa compreensão falha no aspecto da concepção. Como a educação sexual está sendo vivida, como a educação sexual está sendo praticada nesse município, como as famílias estão vendo isso ou tratando disso, como os profissionais de saúde estão encarando o fato. O que está acontecendo com a escola, por exemplo. Há algum tempo atrás, trabalhei com esses assuntos e cheguei à conclusão que, quando acontece uma explosão de gravidez na adolescência, normalmente as pessoas encarregadas da educação sexual e da prevenção de gravidez, né, estavam de férias, entre aspas, né, não estavam se ocupando disso. Então havia muita desinformação sobre o tema, muito descuido sobre o tema, uma evitação sistemática do uso de preservativo, e essa é uma questão complicada porque muitas comunidades não aceitam que os seus filhos, né, ouçam sequer falar de preservativos, né? Certa vez eu estava numa escola pedindo uma reunião com professores e alunos para esclarecer sobre o uso do preservativo, quando fui informado pela gestão da escola que esse tipo de palestra não era bem-vindo, esse tipo de encontro não era recomendado, porque os pais, as famílias, os religiosos do pedaço entendiam que falar disso poderia estimular. Falar de educação sexual de preservativo poderia, né, dar mais ênfase do que o necessário à vida sexual. E, havendo preservativo, então, as filhas e os filhos poderiam ter relações sexuais com muito mais ênfase ou com muito mais frequência, etc, etc. Uma complicação danada. A gente respeita, né, os temores das famílias, especialmente das famílias, suas crenças, a gente respeita suas limitações, a gente respeita seus pontos de vista, a gente respeita seus limites. No entanto, é um problema sério a questão sexual na adolescência, especialmente quando há uma explosão de gravidez, né? O fato é que, sendo assim, como é que o posto de saúde vai fazer? Como é que a estratégia de saúde vai enfrentar isso? Já conversou com a comunidade, já conversou com as famílias, já conversou com os adolescentes, já esteve em contato com escolas e não há uma solução, né? Não há um encaminhamento inteligente à vista, mas deve-se conversar, deve-se continuar, insistir no diálogo, até que de alguma maneira, né, a questão vai sendo encaminhada, vai sendo vivida de maneira mais inteligente, mais racional, e os níveis de gravidez na adolescência comecem a baixar. Portanto, educação permanente diz respeito a um enfrentamento permanente de questões complexas das comunidades, questões ligadas à saúde, de tal forma que, com jeito, com diálogo,
com inteligente, com esforço de reflexão da equipe, o problema vai sendo enfrentado. Eu disse gravidez da adolescência, mas este é apenas um dos problemas, são muitos. Recentemente nós tivemos aí a questão da Zika, o que fazer com a Zika? Até hoje se discute o que fazer com a Aedes aegypti. Até hoje se discute o que fazer com a hipertensão, o que fazer com o diabetes, qual é a melhor abordagem das comunidades, qual o melhor modo de provocar adesão, né, a uma assistência da equipe de saúde sobre a questão do diabetes, sobre a questão da hipertensão, sobre outras tantas questões que, de fato, representam uma preocupação da saúde pública. De sorte que há muitas questões complexas, porque vividas com a sociedade, com a comunidade, né? Porque vividas dentro de um contexto bem complicado, essa educação permanente, em termos de reflexão, de ação, de compreensão, deve ser o que o termo diz, permanente, um esforço permanente para que se atinja, para que se alcance os objetivos que a saúde primária se propõe, que é a prevenção. Portanto, nós insistimos nisto, não é? Uma das maneiras de minimizar as dificuldades é o gestor da atenção básica, da atenção primária, investir em educação permanente, garantir essa atenção permanente, estimular essa educação permanente, se esforçarem junto às equipes para que a educação permanente seja uma realidade diariamente vivida, em 15, 20, meia hora, uma hora, o que for necessário, mas que a educação permanente em termos de realidade interna das equipes seja um esforço constante. Portanto, a educação permanente é um elemento necessariamente e essencialmente integrante da atenção primária e das equipes de saúde da família, percebendo aí, não é? Uma outra providência, os aspectos relacionais devem ser motivo de reflexão constante, então mais reflexão. Por quê? Os aspectos relacionais dizem respeito ao afeto, o afeto diz respeito ao acolhimento, ao bom acolhimento. Então, um bom acolhimento que desperte bons afetos, afetos que circulem no interior da comunidade, junto às equipes de saúde da família, esses afetos são capazes de provocar uma boa relação, bons vínculos. Então, o que se deve fazer diariamente para que aspectos relacionais sejam melhor compreendidos, melhor desenvolvidos, melhor vividos, mais buscados, seja um desafio constante na vida das equipes, né? O que fazer? Já que, fundamentalmente, a atenção primária, em termos do atenção do programa Saúde da Família, esses aspectos relacionais são completamente indispensáveis, completamente necessários, completamente representam o espírito de todo o trabalho, que eu posso dizer assim, né? Então, nada que não seja muito importante, nada mesmo, nada, deve deixar a reflexão de lado. Então, é muito importante, é essencial, é fundamental, deve ser praticado, tome reflexão, tome busca de otimização, né? Que se pense melhor, que se queira melhor, que se pratique melhor aquilo que é essencial. Caso contrário, não havendo aprofundamento, enriquecimento, né? Não havendo fortalecimento desse aspecto fundamental, a tendência dos serviços é tornarem-se inexpressivos e até inexistentes em termos práticos dentro de uma comunidade. Então, se os aspectos relacionais que fazem parte da vida afetiva e do vínculo são fundamentais, vamos refletir, vamos pensar, vamos otimizar, vamos fazer cada dia melhor isso. Terceira providência sugerida é essa: a formação das equipes na prática do acolhimento deve ser feita de forma gradual, tendo como base a satisfação dos usuários. Os usuários devem ser indagados frequentemente sobre a satisfação. Não aquela
indagação, por questionário, onde o usuário pense, se eu não falar bem, eles não vão me dispensar o serviço. Se eu não falar bem, eles não vão me dar o remédio. Aliás, hoje não se dá mais o remédio. Se eu não falar bem, eu não poderei voltar. A equipe vai ficar ressentida comigo e não vai mais me receber aqui. Então, esse tipo de engano é muito praticado. A pesquisa sobre satisfação dos usuários é mais sutil, é mais indireta, diz respeito ao nervosismo do pessoal na fila de espera, diz respeito ao clima mais tenso que a equipe vive, diz respeito àquela dificuldade, àquela canseira no final do dia. Não houve tanto esforço assim, o pessoal está todo muito cansado, a equipe não dorme direito à noite, os usuários estão mais nervosos, mais inquietos, mais preocupados, enfim, o clima não está bom. O clima não estando bom, é evidente que isso, por si só, denuncia a insatisfação não só dos usuários, mas de todos. De sorte que um dos objetivos do acolhimento é promover, pelo vínculo afetivo, bons afetos, é promover o entendimento geral, a aproximação geral dos trabalhadores e dos usuários, tanto os trabalhadores entre si, como com os usuários, e dos usuários com a equipe de trabalho, já que é mão dupla. De sorte que um bom acolhimento garante um bom clima de trabalho. Um bom acolhimento garante vínculos fortes o suficiente para fazer com que todo mundo trabalhe em paz, trabalhe satisfeito, trabalhe de maneira contente, de maneira mais feliz, né? A gente tem que ser feliz no trabalho, porque o trabalho em si já causa um sofrimento danado. Se a gente não for feliz trabalhando, a gente sucumbe ao sofrimento. Então, é muito ruim. Ah, meu Deus do céu, já vou eu para aquele inferno. Esse pensamento na vida de qualquer funcionário e usuário é garantia de que alguma coisa está muito errada em termos de vínculos e em termos de acolhimento, né? Olha só. Sorte que, sendo assim, essas 3 sugestões aí de providências seguramente vão fazendo efeito. Eu ressalto no final da 3ª sugestão que essas providências elas são tomadas de forma gradual, não a ferro e fogo, porque uma autoridade está cobrando, porque uma autoridade está pressionando, porque uma autoridade está determinando, porque vem um documento da secretaria ordenando que as pessoas pratiquem um acolhimento. Não é nada disso. Um acolhimento imposto não é acolhimento. Ele deve ser espontâneo, como espontâneos são os afetos. Ele deve ser buscado, como se busca uma coisa boa, um excelente instrumento de trabalho, não imposto a ferro e fogo, pela autoridade de quem quer que seja. Não, é uma questão de consciência do funcionário, do trabalhador, de todos eles, juntos. Gente, nosso clima não está bom. Vamos melhorar nosso acolhimento, entre nós e nós com os usuários. Em fazendo isso, a satisfação dos usuários vai se expressar, né, na alegria, na tranquilidade, na facilidade que os serviços têm de transcorrer em paz. Então, os gestores devem investir em educação permanente, os aspectos relacionais devem ser motivo de reflexão constante, e a formação das equipes na prática do acolhimento deve ser feita de forma gradual, não por autoridade, nem por ordem, nem por imposição, mas livremente, de forma gradual, tendo como base a satisfação dos usuários, sempre. E eu diria mais, né, da facilidade que os trabalhadores tenham de trabalhar e de conseguir os seus resultados, né?